nesse evento especial. Ó, isso, isso é importante, a gente vai gravar, tá? Então vamos começar a gravar agora. Bom que o Zoom já avisa. Então, boa noite a todos e a todas. Acho que hoje é um evento especial para a gente, que marca o fim de um semestre importante, o começo de um novo, que já vou falar sobre isso. Então, aqui hoje é um espaço do Arroz, Feijão e Economia. O coletivo Arroz, Feijão e Economia é uma frente de massas que a gente chama do Disparada, Juventude em Disparada, que é o grupo de juventude que a gente constrói no Brasil inteiro, que está presente nas escolas, nas universidades, mas também nas periferias de vários grandes centros, de São Paulo, de Campinas, de Vitória, de BH. Estamos aí na luta cotidiana e o Arroz, Feijão e Economia é o nosso braço na economia. Então, a gente tem aqui diversos estudantes de economia do Brasil inteiro, também entusiastas, né? A gente gosta de debater e conhecer a economia. Nós já somos, né, 200 aí pelo Brasil. A gente entende, assim como Disparada, que a política ela tem que estar tanto no trabalho de base quanto na via institucional. Então, do ponto de vista da economia, a gente está sempre nos formando e debatendo o rumo do país, a formulação de políticas econômicas, tanto do ponto de vista conjuntural quanto do ponto de vista estrutural, mas também fazendo trabalho de base com a economia. Então, a gente tem feito um trabalho de educação financeira muito legal. A gente deu um mini curso para 40 famílias esse domingo, 40 famílias dos estudantes do nosso cursinho popular, um mini curso de educação financeira, ajudando essas famílias a se organizarem o seu orçamento. A gente também tem um projeto junto com os entregadores antifascistas de ajudar a estruturar a cooperativa que eles estão organizando. Inclusive, acho que a gente vai falar isso várias vezes hoje, mas é muito importante falar que hoje a gente está aqui pela liberdade do companheiro Galo. O Paulo Galo é um grande companheiro nosso de lutas, que está preso injustamente pela queima da estátua do Borba Gato, um símbolo racista da elite da história brasileira. Acho que a gente sabe como esse símbolo tem um peso negativo para o país, mas mais do que isso, a gente também está aqui para além desse debate, defende a liberdade do Galo de uma prisão injusta. O Galo é um grande companheiro nosso de lutas e também é uma grande referência da luta classe trabalhadora. Então, vale fazer aqui essa menção que a gente vai fazer em outros momentos hoje. Bom, dentro disso tudo, o nosso coletivo, esse semestre, se entregou a uma jornada de reinterpretar os principais autores do capitalismo brasileiro. Assim. Então, a gente fez um ciclo de 8 encontros, chamado Reinterpretando o Brasil Contemporâneo, em que a gente debateu questões tanto de subdesenvolvimento, independência, até questões de meio ambiente, das questões raciais, da atual situação de financiarização do Brasil. Então, a gente leu aí clássicos como Celso Furtado, Florestan Fernandes, Lélia Gonzalez, e hoje a gente encerra um pouco esse ciclo, partindo para o próximo passo, que é a partir da reinterpretação do Brasil, partir para a reconstrução nacional, né? Então, a gente vive um momento muito difícil do Brasil, acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas a fome volta a ser uma realidade de milhões de brasileiros, desemprego, e a gente precisa se organizar enquanto esquerda. Então, o objetivo hoje é debater a reconstrução nacional, tanto pelo viés das políticas econômicas, das políticas de inclusão, das políticas que visam combater a miséria e a fome, quanto da organização da luta direta, né? Do trabalho, dos estudantes. A gente sempre faz esse debate, que o PT foi revolucionário ao tirar 36 milhões de pessoas da miséria, mas que a gente precisa fazer agora o debate também de organizar as mães do Bolsa Família, da gente conseguir juntar as políticas públicas com a luta cotidiana do trabalho de base. Então, nessa toada, queria apresentar aqui os nossos 2 convidados especiais de hoje, que marcam o início desse congresso, que vai estar debatendo a reconstrução nacional, que é a Tereza Campelo. A Tereza é uma grande referência nossa, foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma, foi uma das idealizadoras, vou até dizer que é a principal idealizadora do Plano Brasil Sem Miséria, que é uma grande referência para a gente. Também é professora do Núcleo
de economia da saúde. Aí você me complementar, Tereza, mas de economia da saúde, da alimentação, e o Marcelo Fischer, que está aqui hoje representando também essa organização do trabalho de base trabalhista, o Marcelo, que é da Federação Nacional dos Correios e também é da direção da CUT Espírito Santo. Então, estamos aqui também com essa representação de diferentes lugares do Brasil, como a gente sempre gosta de ter aqui representado. Gente, então queria, né, já falei demais também, ninguém veio aqui para me ouvir, veio para ouvir os nossos convidados, então eu queria passar para a Tereza, e aí quem quiser se inscrever para fazer falas, perguntas, intervenções, pode se inscrever aqui pelo chat, pode mandar inscrição, ou se não quiser fazer a fala, pode mandar pergunta, a gente vai selecionar algumas, mas quem quiser fazer intervenção pode se inscrever, e aí daqui a pouco a gente passa para vocês. Marcela, a Tereza sugeriu da gente fazer fala de 15 minutos. Pode ser? Por você? Pode sim, pode sim. Beleza, ótimo. Então vamos lá. Então, Tereza, podemos começar com você, depois a gente passa para o Marcelo? Sim, sim, podemos. Acho que você está com um pouquinho mais apertada de tempo, né? Não, eu estou preocupada porque tá parecendo que minha conexão está meio instável. Vocês estão me vendo bem? Estamos sim. Eu posso mudar de máquina aqui, que é uma webcam horrível, mas pelo menos a gente não falha. Está falhando? Não. Fala aí para mim. Tá ótimo. Então não pode ir muito bem. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês nessa sexta-feira à noite gelada, mas como disse o João, né, temos que estar lembrando aqui de que nós ainda estamos aqui no calor, aqui com teto, com cobertor, com um chazinho quente, nessa noite fria, com tanta gente, né, com essa friaca que bateu no Brasil, passando muito, muito, muito mal mesmo, e, infelizmente, sem suporte, né? Em muitos lugares, população de rua e população pobre, sem nem comer direito. Então, o debate, uma alegria estar aqui com vocês, aqui no Coletivo Arroz, Feijão e Economia. Achei esse nome super inspirador, porque a ideia de que você pode traduzir a economia como arroz, feijão, né? De poder estar perto, de ser uma coisa que é compreensível para as pessoas, é simples, né? Como é o arroz e feijão, e ao mesmo tempo é tão completo como é a base da nossa alimentação brasileira, tão saudável. Então, assim, super bacana estar aqui com vocês, estar aqui com o Marcelo, dividindo aqui a mesa, essa mesa virtual. Eu pensei, né? O João me propôs um tema tão amplo, eu pensei em discutir inclusão e essa questão de base, usando o que talvez seja impossível, né, não falar, que é começar falando um pouco da fome, né? Até porque, em geral, o debate que se faz sobre fome, né, é muito curioso, né? A gente que eu falo muito em público, e a fome é um consenso, né? Todo mundo é contra que as pessoas tenham fome. Em geral, as pessoas são contra a pobreza também. Mas quando você fala em desigualdade, já tem uma parte das pessoas que não é tão contra assim. Afinal de contas, parte, inclusive, dos economistas, né? Parte, aliás, da teoria econômica é baseada na desigualdade, né? E foi baseada durante muito tempo. Quer dizer, você só pode crescer estimulado pela desigualdade. Então, de certa forma, a desigualdade explica o desenvolvimento para uma parcela grande dos economistas, né? Não só de direita, tá, gente? Lamentavelmente, né? Então, parece que existe um grande consenso sobre a fome, né? Eu sou contra a fome, mas não é, o consenso termina por aí, né? Porque quando você discute como enfrentar a fome, a discussão ela ganha matizes completamente diferentes. E para nós, né, progressistas, e para nós da esquerda, essa agenda não é uma agenda social, não é uma agenda só de justiça social, não que isso seja pouco, né? É óbvio que nós
o fundamento é um fundamento ético, de não aceitar que as pessoas sejam desiguais, de não aceitar que as pessoas sejam pobres, muito menos que as pessoas passem fome. Agora, para além do fundamento ético, né, para além da justiça social, para além do direito, nós também queremos discutir a fome como um elemento, assim como pobreza e desigualdade, como um elemento que impede que o país avance, impede o próprio desenvolvimento econômico, né? Atualmente, esse debate ele tem ganhado um espaço muito grande, é muito importante que a gente possa falar sobre isso, que é o custo da desigualdade, o custo da pobreza, o custo da fome, né? Quanto isso nos impede de fato, avançar, ter um crescimento sustentável, sair daquele desenho do voo de galinha, né, que a professora Maria da Conceição fala tanto. Por que que a gente cresce um pouco e cai, cresce um pouco? Por que que não é sustentável um padrão de crescimento no Brasil? Com esse nível de desigualdade, de sofrimento, de pobreza, é impossível. Bom, então, o debate sobre inclusão, ele não é, na nossa ótica, um debate social. Ele é, fundamentalmente, um debate que tem que incorporar as três frentes: a econômica, a social e a política, né? E a ambiental, de preferência, né? Então, nós não estamos aqui só falando do que nos move como indivíduos, né, eticamente. Também estamos falando de um modelo de desenvolvimento que, na nossa opinião, só será sustentável se a gente conseguir superar essas grandes mazelas. Então, eu queria rapidamente mostrar para vocês aqui. Você me controla, quando der 10 minutos você me fala, João, porque 15 minutos, mas eu queria mostrar para vocês rapidinho. Te manda no chat, pode ser? Ixi, não vou estar prestando atenção, não, porque eu vou me empolgar aqui. Eu te aviso, então. Vocês estão vendo, gente, minha tela? Estão, né? Olha só, pegar os dados da fome, porque assim, a fome agora virou, né, fashion, né? Está indo na manchete dos jornais, está no Fantástico, todo mundo falando da fome, mas, como eu disse, primeiro que a gente tem óticas completamente diferentes e tem um debate que é um debate que naturaliza a fome, né? Quando o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, o Brasil é historicamente marcado pela fome, que é secular no Brasil. Nós saímos do mapa da fome em 2014, eu tive a alegria de receber, em nome do Brasil, o prêmio nas Nações Unidas, não deu em manchete nenhuma, né? Agora que a agenda da fome volta, ela volta mais uma vez naturalizada, né? Parece que é o vírus. Então, eu queria mostrar um pouquinho os dados para vocês. Esses são os dados da parte do IBGE, agora também da rede de pesquisadores em soberania e segurança alimentar. Então, olha só, essa pesquisa feita pelo IBGE, que é a escala de segurança alimentar no Brasil, ela começou a ser feita em 2004, por isso que eu não estou mostrando os dados anteriores, porque eles não existem, né? Então, em 2004, logo que o presidente Lula assumiu, a gente tinha no Brasil 35% de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Nesse insegurança alimentar, quem está passando fome, quando a família, né, a fome, a gente geralmente é uma situação aguda, né, onde até as crianças não têm o que comer, mas tem uma situação de insegurança alimentar moderada, e tem uma situação de insegurança alimentar leve. Esses 35% envolve tudo, inclusive aquele que não está passando fome, mas não tem segurança se ele não vai passar fome o mês que vem. Essa insegurança gera um nível de instabilidade, né, na família. Vocês que trabalham com economia têm que estar pensando nisso, né? Uma coisa é eu que tenho poupança, eu que sei que eu vou ter meu salário o mês que vem, eu tá podendo me planejar. Outra coisa é uma pessoa que não sabe se vai ter comida na semana que vem, ela sequer tem condições de se organizar e de se planejar, né? Esse debate sobre a questão de poder olhar para frente, saber que eu tenho segurança para comer, é uma questão fundamental. Bom, então, eram 35% dos brasileiros. Em 2009... caiu para 30%, vou mostrar rapidinho aqui, 2013, 22,9%. Aqui, só para vocês terem uma ideia, quando o Lula
assumiu, eram quase 10% dos brasileiros em fome, né? Desses 35%, 10% com fome, aqui tinha caído para 4%, que continua sendo muito, né? Não é suficiente, mas nós estamos falando de menos de 10 anos, quer dizer, em menos de 10 anos você é capaz de alterar uma situação historicamente tratada como natural, né? Então, sempre foi assim, o Brasil sempre teve fome. Por conta do quê? Por conta da seca, ou por conta da natureza, porque por nosso sangue negro, índio. Então, sempre era alguma coisa biológica que justificava a fome e não encarar a fome como um fenômeno sociológico, político e econômico, né? Aqui tem gente que acha que é 2013 que parou de crescer, de cair, mas, na verdade, essa pesquisa ela é feita só de tempos em tempos pelo IBGE. Então, ela foi feita em 2013. Se ela tivesse sido feita em 2014 e 2015, teria caído mais ainda. Por quê? Porque quando a gente sai do mapa da fome em 2014, então, obviamente, que já tinha caído. Em 2015, apesar da gente ter um começo do crescimento da pobreza, o retorno do crescimento da pobreza no Brasil, as políticas de segurança alimentar, elas continuaram, né? Então, muito provavelmente, a gente teve o menor índice em 2015. Quando essa pesquisa é feita de novo, em 2017, 2018, olha só que coisa. Olha só, Marcelo, a gente tem, no governo Temer, portanto, 2 anos antes da pandemia, 2 anos antes do Covid, 2 anos antes, né, da crise sanitária, o Brasil não só já tinha voltado ao mapa da fome, como a situação era pior do que o quadro que o Lula tinha recebido. Quer dizer, a gente leva, né, 10 anos reduzindo um indicador social dramático e em 3 anos o Brasil volta a uma situação pior do que a gente estava em 2004. E aí, olha só o que acontece em dezembro de 2020, que ainda em dezembro, quando a gente estava com R$300 do auxílio emergencial, a situação da insegurança alimentar no Brasil já tinha chegado a 117 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Eu vou parar de compartilhar aqui, falar rapidinho o porquê que a gente saiu do mapa da fome, né? Tem muita gente que acha que é o Bolsa Família. Não foi Bolsa Família. O Bolsa Família foi um dos elementos e talvez o menor de todos, o menos, o com menor impacto, né? Primeira grande questão levantada pela própria FAO: acesso a alimentos, né? O Brasil sempre é um grande produtor de alimentos desde a década de 70, né? Se é que a gente pode chamar soja, milho, né? Cana-de-açúcar de alimento, né? Mas a gente tem um potencial de produzir gigantesco, produz, exporta alimento, né? Mesmo que sejam commodities, né? Mas exporta, e a população passava fome nesse Brasil grande exportador, que é o que nós voltamos até agora, né? A gente fala da fome, ao mesmo tempo, o mesmo jornal coloca a fome, o Brasil voltou ao mapa da fome, e coloca o PIB do agronegócio está batendo recordes, né? Então, a gente volta a ter essa mesma situação. Convive o PIBão do agronegócio com a fome e a insegurança alimentar de 117, mais da metade dos brasileiros. Então, por que a população não tinha acesso a alimentos? Porque não tinha renda. Basicamente, é disso que nós estamos falando, né? O que permitiu que a gente pudesse levar renda para a população? Primeiro, aumento do salário mínimo, 74% acima da inflação. Isso é política econômica, gente, isso não é política social. Geração de 20 milhões de empregos, certo? Com carteira assinada, não empregos precarizados como os que a gente está tendo hoje, o desemprego batendo recordes. Hoje saiu os dados do IBGE, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, 14,8 milhões de brasileiros, 15 milhões de brasileiros, né? O menor percentual a menor taxa de desemprego nós tivemos na história, né? Em 2014, no ano que nós saímos do mapa da fome, né? Com menos de 6%, 4% dos brasileiros em situação de desemprego. Nós agora estamos com quase 15%, né?
33 milhões de brasileiros subutilizados. E 6%, 6 milhões desistiram de procurar emprego. Essa situação dramática é o que explica para a gente a volta do mapa da fome, né? Então, a terceira questão de acesso é o Bolsa Família. Então, é importante discutir o Bolsa Família, programa de transferência de renda? Sim, mas tem um conjunto de políticas públicas que nos tirou do mapa da fome. Essas três que eu disse, né? A valorização do salário mínimo, geração de empregos formais, política de transferência de renda, mas também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, dando comida de qualidade para as crianças, e não um biscoito recheado com um suco açucarado, né? Então, comida de verdade, arroz, feijão, chuchu, uma fruta, verdura, frango, carne, era isso que era a comida das crianças. Fortalecimento da agricultura familiar, que é uma política do ponto de vista econômico estratégica, não só porque garante soberania alimentar, mas garante renda no campo, permite que a gente não aumente a concentração, né, de terra e garanta o uso da terra, e talvez a gente tivesse que ter avançado mesmo mais, né, do ponto de vista estrutural, avançando na reforma agrária e tudo mais, podemos discutir isso mais adiante. E, por fim, todo um processo de participação popular que garantia que o debate sobre segurança alimentar fosse permanentemente tensionado pela sociedade. Aí já pegando um pouco o debate que vocês estão trazendo, que é para discutir políticas de inclusão, mas, ao mesmo tempo, discutir também a questão da participação e da construção aí de movimentos de base, né? Então, não sei como está meu tempo aí, Beleza, João. não, isso, vou aproveitar para falar. Estamos chegando em 15 minutos, mas está ótimo, pode ir, estica aí. Não, deixa eu só dar uma palha sobre isso. Aqui mais provocativo, porque aí o Marcelo já engata. Então, nós podemos discutir um pouco mais sobre políticas de inclusão, mas, assim, a primeira grande questão, não podemos achar que isso é política social. Isso, fundamentalmente, é política econômica. Não tem como fazer a separação, não dá para ser de esquerda e discutir o social e o econômico, certo? Até porque, quando a gente discute junto, os dois se retroalimentam, né? Essa é uma discussão que ela não... Até é difícil falar em retroalimentar, porque você continua falando de duas coisas e não são duas coisas, né? Então, assim, o centro do processo de inclusão no Brasil, ele é fundamentalmente o que fez a economia também bombar, né? Agora, a grande questão é que, ao contrário do que as pessoas diziam, o Lula está conseguindo reduzir a pobreza por causa do boom de commodities. Tanto não é verdade que, a partir de 2008, a economia já entra em crise, nós temos uma crise internacional gigantesca, as commodities deixam de bombar e a pobreza continua caindo, a insegurança alimentar continua caindo, o processo de inclusão continua acontecendo. Por quê? Porque tem um conjunto de políticas públicas, então não tem bala de prata, não é Bolsa Família, não é uma ou outra coisa, é um conjunto de políticas que são integradas e que organizam o modelo, né? Então, o modelo é organizado a partir da ideia da inclusão. A ideia da inclusão não é um extra. Eu vou crescer e também vou incluir. Não, eu vou crescer porque eu estou incluindo, e eu estou incluindo porque eu estou crescendo. São dois lados de uma mesma moeda, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Eu queria colocar um pouco, pegar o teu gancho aí de, né, como organizar as mulheres do Bolsa Família. Esse é um debate, tá, João e colegas, ele é um debate, eu acho que mal resolvido entre nós. Eu vivo me perguntando sobre isso, porque essa é uma das grandes questões que eu me ressinto de não ter conseguido avançar. Nos nossos últimos 3 anos, a gente fez um processo muito forte para tentar garantir que o processo de TV digital chegasse nas famílias do Bolsa Família com a TV digital inteligente, ou seja, a gente pudesse se comunicar, né, usando, né, a TV digital. Então, porque o processo, né, de construção da própria participação, ele tem que poder se aproveitar, inclusive, das novas tecnologias. Então, a gente vem com toda essa carga de discussão. Agora,
Eu acho que tem uma discussão que coloca muito assim, o governo não organizou as mulheres do Bolsa Família. Aí eu fico me perguntando sempre, tá, gente? É o governo que tem que organizar a sociedade, entendeu? É meio stalinista esse papo. Então, assim, eu sinceramente queria fazer eu acho que o partido tem a obrigação de organizar a sociedade, eu acho que os movimentos sociais têm, eu acho que a sociedade tem que se organizar para achar que é o governo que vai organizar a sociedade. Isso não quer dizer que o governo não tenha que construir ferramentas que viabilize o controle social, participação, como são os conselhos. Eu tive uma experiência maravilhosa no Conselho de Segurança, no Conselho, claro, Conselho é 2/3 da sociedade civil, MST, comunidades indígenas, mulheres camponesas, era um negócio hipertenso, todo mundo acha que é lindo, né? Senta todo mundo e sai flores. Não sai, era super tensionado, mas de uma riqueza que nos obrigava a avançar. Então, eu acho que um dos princípios, dos principais elementos que nos obrigou a avançar era exatamente estar sujeito e aberto a esse nível de crítica permanente, né? Eu, por exemplo, participava das reuniões do Conselho todo mês, ia lá, apanhava, volta, né? E discutia, não? Então, não é chegar lá e a participação é linda, não, é um momento tensionado, mas é esse elástico que nos faz avançar. Agora, como também nos outros conselhos, por exemplo, no conselho do SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, a gente passou a ter usuários dentro do conselho. Isso é um processo. Então, sentava na mesa, né, no meu último ano no conselho de assistência social, sentava na mesa a igreja evangélica com representação dos travestis, entendeu? Era uma coisa assim, de uma riqueza, de uma beleza. Agora, é isso, é uma representação ainda em processo de construção, que eram as usuárias, né, do Sistema Único da Assistência Social, população de rua. Então, também numa atenção. Agora, nós estamos num momento de mudança radical de como a sociedade se organizava e o que vai acontecer no próximo período, e uma transição enorme. Então, eu queria jogar a bola aqui para o Marcelo, porque, assim, todo o processo de organização tradicional nosso, que é via sindicato, que é via movimento de trabalhadores, né, ele passa por um processo de desorganização crescente à medida que a própria que cresce a precarização do trabalho, né? Então, acho que o Galo, né, mais uma vez aqui, né, na luta para que libertem o Galo e que ele possa estar aqui conversando com a gente numa próxima oportunidade, nos inspiraria, assim, como é agora que a gente vai passar a conviver e criar novas formas de participação e organização. Acho que isso está na ordem do dia, nós estamos num momento de transição, nós estamos no meio de uma encruzilhada, e nós temos que nos organizar, e não é fácil, tá? Então, assim, o governo tinha que fazer, eu não tinha... Eu topo fazer essa discussão, mas eu acho que ela é mais complexa do que... quer dizer, ela é muito complexa, mais complexa do que nada. Ela é muito complexa e vamos lá, estamos juntos aqui para discutir. Obrigado, gente. Desculpa ter passado. Ótimo. Não, tá tranquilo. Foi ótima fala, Tereza. Acho que faz parte também sair um pouquinho, né? Gostei muito do debate. Acho que a gente também quer fazer debate nesse nível de profundidade. Acho que a esquerda, né, como que a gente se organiza enquanto esquerda, partido, movimento social, governo. E aí e eu gosto disso que você falou, que a gente está no momento de transição. Então, já jogando essa bola aí para o Marcelo. Marcelo, tá com você então agora. Bem, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para vocês, porque estou em casa, meu local de trabalho é no meio da minha sala, então vocês vão ver gente, adolescente chegando da escola, gente chegando no trabalho, passando para lá e para cá. Então, assim, eu peço desculpa para vocês, mas essa é a casa de um senhor de 40 anos aí com filhos adolescentes. Mas, pois bem, companheira, assim, eu começo saudando a companheira Tereza, né, os companheiros aí do CAF, aos companheiros de Disparada aí, e todo mundo que está acompanhando esse debate. E, assim, quero começar fazendo um breve resgate histórico da minha vida, né? Eu entrei no Correio em 2002, eu já estava há 1 ano desempregado e eu morava numa região periférica. Me dava vergonha de sair na rua para comprar um pão, porque todo mundo que tinha minha idade, mais ou menos,
queria ter um trabalho, eu não tinha. Aí, assim, e aí você passa todo tipo de humilhação, polícia, então, né? Preto, da periferia, é um dos piores cenários possíveis, né? E eu consigo entrar no Correio em 2002, no governo FHC. E aí, quando eu adquiro um emprego, e logo depois vem o governo Lula, eu começo a ter a reposição salarial que não acontecia. E eu começo a poder adquirir. E aí, com essa aquisição, daqui a pouco, eu já consigo uma bolsa, e aí tem a primeira oportunidade de ingressar numa universidade. Eu sou encantado que minha mãe tinha de ter um filho com curso superior. E eu entro, eu começo a fazer, acabei não concluindo, sou perito e começar a faculdade e já não terminar. Mas eu comecei a fazer desenho industrial, design do produto, através do ProUni, em 2006. E a minha mãe, que tinha o sonho de ter um filho com curso superior, eu ainda não consegui concluir, porque eu me enrolo todo, mas minha mãe tem um filho que é professor, é formado em biologia, uma filha que é formada em medicina veterinária, e eu tenho um irmão mais novo que agora está fazendo a faculdade de biologia, e eu agora, desde que eu termino história. Comprei meu apartamento no Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a minha vida foi toda transformada por projetos sociais. E um ponto que eu acho que é o grande debate que tem que ser feito eu tive o entendimento que todas essas políticas que foram construídas para mim que me deram a oportunidade de me tornar cidadão de fato, de poder existir como cidadão, exigir o que era meu por direito. O acesso às coisas, ela me trouxe a consciência de eu, indivíduo, e a necessidade do eu coletivo. Pois bem, companheiros, acho que pegando inclusive a fala da Tereza agora no final, uma coisa que nós militantes precisamos entender é que o conceito de grupo de poder e grupo de pressão. Não importa se amanhã nós elegermos o Lula, nossa função continua sendo ser grupo de pressão, porque não existe um processo dentro do Brasil, pelo menos, né? A gente não tem um partido único, o Partido Comunista Cubano, por exemplo, para todo mundo entrar e fazer o debate por dentro, né? Nós não temos um processo em que está garantido ali que o governo tem plenos poderes para fazer o que ele quer fazer pelo que ele acredita. E sim pela correlação de forças. E aí nos faltou, em vários momentos, fazer essa discussão. E, infelizmente, acho que tem que ficar entendido para nós que, caso a gente construa essa possibilidade, eu tenho fé que a gente vai ter a capacidade de construção, nós vamos ter que ter o senso crítico de saber fazer o apontamento de maneira responsável e pragmática do que realmente precisa ser mudado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, repetir os mesmos erros, ou seja, institucionalizar as ferramentas de luta da classe trabalhadora, dos estudantes, dos movimentos sociais, porque exatamente esse afastamento foi um dos responsáveis também por todo o nosso atraso na relação quando começou o impeachment da Dilma em 2016. A nossa desarticulação e o nosso pragmatismo e burocratização dos instrumentos de luta de classe nos custaram a perda do governo. E aí, no exemplo que a gente estava dando aqui de disparada aqui no Espírito Santo, é exatamente essa situação. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas se esse movimento sindical que nós temos hoje irá sobreviver. A gente foi construído um movimento sindical numa ótica da década de 70 e 80, que a velocidade das coisas era outra, nós não tínhamos os instrumentos que nós tínhamos hoje, e aí foi construído um novo sindicalismo, porque o velho sindicalismo, o sindicalismo anterior, tinha ruído, tinha falido. E o novo veio substituir esse formato. Você teve o cidadão que saiu do campo, e aí isso também acaba afetando na questão de sustentabilidade do país, porque você tem uma redução do homem do campo que vem para a região, para as grandes metrópoles, ser mão de obra barata, e acaba indo se alojar em favelas, cortiços, né? Daí, grande parte a nova população pobre dos grandes centros. E aí nós acabamos não tendo ali uma visão desses instrumentos, principalmente da Organização dos Trabalhadores, de observar as mudanças que estão acontecendo. Eu tive recentemente em Santa Catarina, eu conversei com um companheiro da CUT de lá, e ele fez uma observação, aí puxando para o movimento sindical, ele me fez uma provocação que me deixou bem preocupado. Ele falou assim, a CUT hoje, ela corre o risco de ser uma central de trabalhadores com carteira assinada. E, de certa forma, ele não estava errado. O companheiro Galo, que vocês citaram, que é
A companheira dele foi liberta agora no final da tarde, mas ele ainda está preso, né? Não foi, eu estou acompanhando aqui, ainda não foi solto. Ele é representado por qual sindicato? Essa categoria nova, que é de um aplicativo que não tem um patrão, teoricamente, né? Só tem um aplicativo que abusa da força de trabalho dele, mas que não constitui uma relação de trabalho, ele é representado por quem? Por quê? Nós estamos preparados para poder pegar essas novas profissões ou esses novos formatos de trabalho que são resultado da reforma trabalhista que passou em 2017, que nós não tivemos força para fazer enfrentamento, porque nós não tínhamos disputado as bases anteriormente. Esse movimento tem acontecido de maneira frequente. Eu estou com uma privatização dos Correios sendo encaminhada, e estimular o trabalhador está difícil, porque a visão individualista, e aí a gente tem que entender o seguinte: nós não fizemos a discussão lá atrás. E aí nós, a esquerda, em quase tudo, nós estamos sempre correndo atrás, nós sempre um passo atrás. A gente fala em ganhar as redes sociais, mas elas já são da direita há muito tempo, elas já se formaram sendo da direita. E aí, quando a gente vai se organizar, às vezes, para construir um canal, falta solidariedade ou uma aplicação, a gente ser disciplinado na divulgação. O capitalismo, os capitalistas, eles têm um mérito. Eles não precisam de militância, eles pagam. Se a pessoa não fizer o que eles querem, demitem e contratam outra. A militância não, a militância depende da nossa boa vontade. E assim, ocorre hoje uma transição de todas as relações que nós conhecemos, né? Você tem um investimento pesado em fazer com que a pessoa entenda que ela é uma única pessoa, que é ela sozinha no mundo, que toda a força de trabalho só depende dela, que a relação de trabalho só ela direta, ela negocia, ela tem capacidade de discutir valores e o peso da sua mão de obra. Porque todos os sistemas de comunicação que nós temos hoje, ela coloca isso, convence o indivíduo que ele é um empreendedor, e ele não entende que todo aquele fluxo de dinheiro que passa na mão dele, que é um pouco melhor do que, de repente, se ele estivesse desempregado ou com uma carteira assinada, mas ele não tem noção dos benefícios invisíveis, né? INSS, FGTS e toda essa construção que foi feita lá atrás, exatamente para dar segurança ao trabalhador e a classe trabalhadora no geral. E aí uma questão que a gente precisa entender: quando é que nós vamos ter a coragem de nos atualizar? Quando que nós vamos entender que a gente precisa fazer uma construção real, desde a base, entender que todo setor nos interessa e começar a discutir, ao invés de sempre procurar esse debate institucionalizado, preso às amarras antigas, né, e sem ter o olho real para o que está acontecendo no mundo? Hoje, não adianta a gente pensar aqui em construção de um Brasil melhor se a gente não conseguir ganhar a narrativa das coisas. Não adianta se a gente não tiver à disposição de botar o pé na lama de novo, de subir os morros, né? De conversar com um colega do lado que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender as coisas. Se a gente não conversar com essa pessoa, não ajudar a ganhar essas mentes, como nós vamos poder fazer políticas públicas com apoio popular? Hoje, você ganhar a opinião... Vou pegar um exemplo que é fácil para mim, de novo, Correios. O indivíduo hoje ele precisa do Correios Público. Na época do Fome Zero, nós, trabalhadores do Correios, somos um dos vetores de cadastramento, de ampliação do programa, né? Nós, se for necessário, hoje, se a vacina tivesse chegado e o governo tivesse interesse de entregar, nós teríamos capacidade de entregar essa vacina com uma velocidade absurda, mas eles preferem que não. E o próprio cidadão está sendo convencido a cada dia que o correio que é público não presta. Para quê? Para poder beneficiar a iniciativa privada. Mas como esse cidadão que tem contato o tempo todinho com o setor público, como ele se deixa levar por esse discurso? Narrativa. Nós não nos preocupamos em informar, né? Nós achamos que a pessoa já sabe ponto, que é obrigação dela saber. Não, nós vivemos num país em que as pessoas são ignorantes. Ignorantes porque ignoram vários fatos, eles não conhecem, né? Se eu não explicar como funciona o correio, ninguém vai saber. Se eu não explicar como funciona a Petrobras, ninguém vai saber. Se você não me explicar como funciona na sua casa, eu não vou saber. Nós ignoramos os fatos. Se não se tornar público, as pessoas não irão saber. Então, assim, toda e qualquer política social, ela é política. Ela precisa ser discutida, ela precisa ser levada
a um formato que as pessoas compreendam. Parece lógico, a pessoa que, de repente, foi que nem a mim, estudou por bolsa, conseguiu uma casa porque comprou no projeto social, tudo que ele teve foi algo teve esse contexto, e depois ver ele defendendo o liberalismo, pode parecer absurdo, mas é natural, porque quando ele vai e usa a própria internet, que ele começou a ter o acesso, porque as políticas públicas do governo de esquerda proporcionou para ele está vendo essa discussão falando que tem que privatizar, que chega do braço do Estado a todo momento ali, te sufocando. Ele compra aquele discurso, porque nós não fazemos o contraponto. Então, assim, hoje, eu acho que é fundamental que a gente entenda que a nossa missão em primeiro lugar, fazer a luta para que a gente tenha um sucesso em 2022. A gente tem uma missão muito pesada pela frente, que é fazer com que se seja eleito, e com tranquilidade, brigar para que seja eleito o companheiro Lula, para que a gente eleja o companheiro Lula, para que a gente eleja deputados federais, deputados estaduais, mas que a gente entenda que nossa missão não acaba aí. Depois de fazer esse passo, nós temos que nos organizar o máximo possível e disputar todos os espaços. No nosso sindicato, a gente brinca que a gente disputa até banco de ponto de ônibus, porque eu não sei o que eu vou fazer, não sei nem se eu vou pegar um ônibus, mas eu quero aquele espaço que ele está vazio. A gente não pode aceitar vácuo político, porque exatamente nos vácuos que nós deixamos é que a direita ocupou esse espaço que era nosso. É absurdo, mas a direita foi para a rua. A rua que era nossa, que nos pertencia, porque é do movimento popular, ela foi ocupada pela direita. Porque nós deixamos o vácuo, nós ficamos disputando congressos do movimento estudantil, nós ficamos brigando pela estrutura sindical, nós ficamos brigando por estruturas. Eles não precisam brigar, porque eles já têm estrutura, já têm o capital na mão. E aí, quando a gente deu essa lacuna, eles invadiram esse espaço. E para tirar não é fácil. Isso não é fácil, né? Então, eu não sei se a gente continua mais, mas eu não sei se eu ajudei tanto no esclarecimento. Talvez eu tenha feito mais provocações do que esclarecido. Mas essa é a minha contribuição, pelo menos inicial. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui para fazer outros esclarecimentos. Beleza, João? É isso que a gente gosta mesmo, Marcela, de provocação. Acho que a ideia é essa, é instigar o debate. E eu gostei que você falou bastante sobre isso da disputa narrativa e da gente conversar com as pessoas. E voltou lá no começo da fala da Tereza, que são duas coisas que a gente sempre fala no coletivo, que a gente quer que a economia seja um assunto da mesa de jantar do trabalhador, que aí a gente mostre que a economia está do arroz e feijão, da mesa de jantar até o PIB, né? Então, eu acho que a gente existe para isso também. Então, foi legal a gente ter essa conexão. E acho que trazem vários debates. Como eu estou na mesa, né, dá aquela vontade de participar. Eu acho que é muito bom esse debate de como que as políticas de governo auxiliam a organização de base, mas como são coisas separadas ao mesmo tempo. Mas vou deixar aí os companheiros também que se inscreveram intervirem. A gente teve algumas inscrições, então queria dar primeiro aqui a fala à Clara Saliba. Obrigada, João. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tereza, Marcelo. Meu nome é Clara, eu tenho 21 anos e faço economia na Unicamp. Estou aí no 4º ano de economia e eu integro atualmente a coordenação do Coletivo Arroz Feijão Economia, junto com o João. Eu coordeno a pasta de formações e formulações. E eu queria primeiro agradecer tanto a Tereza quanto ao Marcelo pelas falas. Eu acho que eu não consigo pensar em maneiras melhores de passar essa sexta-feira à noite, sendo muito sincera. Acho que o que vocês trouxeram aqui hoje, tanto a Tereza do lado mais acadêmico e do lado mais da formulação política, né, uma grande inspiração de formulação política para a gente, quanto o Marcelo trazendo trabalho de base, trazendo o trabalho sindical, sintetizam muito do que a gente busca no café, né, que é a construção de economistas que tenham um compromisso com a base, de economistas que, assim como a Tereza falou, elaborem políticas, participem do debate econômico, mas se coloquem também nesse diálogo, se coloquem nas periferias, coloquem o pé no barro e conversem com as pessoas, porque é só nessa conexão com a base que a gente
consegue, de fato, transformar a vida das pessoas. E aí eu queria perguntar aos dois, dentro das perspectivas de lutas pessoais que vocês têm, da história tão bonita de luta que cada um de vocês traz, qual vocês acham que é o papel de um economista nessa transformação e reconstrução do Brasil que a gente está vivendo agora e que a gente com certeza vai viver a partir das eleições aí em 2022, né? Para as quais nós trabalhamos intensamente pela eleição do ex-presidente Lula. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigado, Clara. Gente, vocês viram que a Clara falou do café, né? Para ninguém ficar em dúvida. Vocês viram que a gente gosta de comida, né? Das comidas típicas brasileiras. Como é coletivo arroz, feijão e economia, a gente chama de café como apelido carinhoso, né? Café. Então, a gente aborda um pouquinho de tudo. Eu tinha esquecido de falar na passagem para a Clara, mas antes de passar para a próxima fala, queria, assim, acho que agora, né, a gente vai ter intervenções, mas queria fazer um apelo para todo mundo ficar até às 7h30, que é quando o nosso evento se encerra, porque a gente vai ter um anúncio aí, uma surpresa no final do evento, então fiquem aí e vamos continuar então com as intervenções. A gente vai fazer intervenções de 2 minutos, pode ser? Então agora eu acho que é o Henrique Mundim. Tá dando para me escutar? Ok. Primeiro, eu também queria agradecer que os nossos convidados, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo que agregou muito, ambas as falas foram muito, muito boas e é que nem a Clara falou, né, assim, eu também não consigo pensar em nada melhor para estar fazendo sexta-feira à noite, é muito, muito enriquecedor estar aqui. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Henrique, eu sou estudante de economia na UFMG. Se tudo der certo, esse ano eu formo, eu estou bem no finalzinho do curso. E minha pergunta, ela é para os dois, assim, porque minha área de pesquisa e meu interesse maior é sobre o mercado de trabalho. E como a Tereza falou, eu acho que grande parte do sucesso, né, dos governos petistas em combate à desigualdade, combate à pobreza, estava não só nas políticas públicas, mas também nas políticas voltadas para o mercado de trabalho, a inclusão que teve no mercado de trabalho, o aumento do salário mínimo. Eu acho que tudo isso foi muito importante. E hoje, grande parte das pessoas que estão pobres e que estão sofrendo mais são pessoas que ainda estão dentro do mercado de trabalho, né? Com o fenômeno da precarização, ter um trabalho não é mais um significado de que você não vai ser pobre, que você não vai passar mais dificuldade. E é uma situação assim, e são pessoas que estão completamente perdidas, elas não têm perspectiva de política pública nenhuma para elas não têm perspectiva muitos deles também não têm movimento social, como o Marcelo falou, não tem sindicato, não tem, falta muito essa sensação de comunidade, de organização, são pessoas que estão trabalhando 12, 14 horas por dia, não vão ter tempo para fazer muitas dessas coisas. E mesmo que a gente consiga eleger o Lula, tomara que nós consigamos eleger o Lula ano que vem, a gente tem um buraco ainda que tem que sair o país tem que sair desse buraco. Então eu queria perguntar assim, quais são as perspectivas que vocês têm, quais as ideias que vocês acham que são possíveis para a gente conseguir melhorar a nossa situação, sair desse caos social que a gente está vivendo, tanto do ponto de vista de política pública, mas também do ponto de vista de movimento, de suporte, de acolhimento. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom. Obrigado, Henrique. Vocês estão vendo que a gente está aqui com uma juventude comprometida com a luta e com os estudos, né? Todo mundo falando que não queria estar em outro lugar na sexta-noite. Então, acho que a gente pode fazer uma última fala agora e depois volto para vocês, pode ser? A gente está com 6 pessoas já se pronunciaram no chat. Agora eu queria chamar o Ciro Facim. Boa noite para todos, tudo bem? Meu nome é Ciro Facim, sou estudante de Economia na Federal da Bahia, mas nesse momento estou em São Paulo aqui, bastante frio, não estou tão acostumado com isso. Bom, minha pergunta assim, vai para os dois, né? Tomando um gancho assim, da fala dos dois. Bom, a Tereza mostrou muito como o programa, né, de tirar as pessoas da fome,
passou não só pelo Bolsa Família, mas por um conjunto de programas. E um programa que eu acho que foi essencial, que o Henrique acabou de falar também, foi a questão do salário mínimo. E voltando a esse ponto do mercado de trabalho, que o Marcelo também falou muito interessante, tipo assim, vendo o Galo como um novo, por exemplo, referência nesse mercado de trabalho, né, na luta dos trabalhadores, como é que a gente pode novamente formular uma política de ganho salarial dos trabalhadores, o mercado de trabalho também cada vez mais precário, informal, como o Henrique disse, né? É um mercado de trabalho, uma economia também, que cada vez mais busca formas de formalizar as relações de trabalho, né? Tornar as relações de trabalho informais para deixar de pagar tributos trabalhistas, pagar benefícios, né? Cada vez mais as empresas buscam fazer isso e tem vários meios, né? Não só os aplicativos, as plataformas, mas também outros jeitos de mascarar juridicamente, né? Como a terceirização, etc. Como é que a gente pode trazer ganhos salariais e a gente pode organizar e fortalecer esses trabalhadores, não só pela renda, mas também pela organização política? Como é que vocês imaginam esse nosso futuro? Boa, Ciro. Bom, acho que são questões amplas, né? Mas queria propor, se tiver tudo bem com vocês, da gente fazer agora fala de 5 minutos cada. Pode ser? Que aí a gente ainda dá conta de mais uma rodadazinha antes de fechar. Então, vamos inverter a ordem? Então, Marcelo, depois a Tereza, pode ser? Pode. Então, vamos lá, Marcelo, tá com você. É o bom que se eu falar besteira sobre economia, ela me corrige, né? Mas vamos lá, prezados, vocês, futuros economistas aí, vocês que vão salvar o Brasil, né, junto com os companheiros que já estão aí, né? Não tem jeito, é com vocês mesmo, mas assim, brincadeiras à parte, o papel de vocês é exatamente esse para o qual vocês estão estudando e estão adquirindo a sensibilidade para poder tocar o país. Pessoas com esse entendimento do social e com a capacitação que vocês estão tendo serão fundamentais para a gente construir um Brasil mais humano. Qualquer coisa que nós formos construir, ela vai ter que passar por pessoas que tenham um entendimento da necessidade real dos indivíduos, não dos números, né? O que nós temos aí, se for pela lógica de número, de aumentar PIB e não se importar com a população brasileira, provavelmente no ano que vem, ou no outro ano, a economia para essas pessoas já vai dar outros sinais. E não é o que nós precisamos de políticas de inclusão, e aí como o segundo companheiro, desculpa, eu não anotei os nomes, ele colocou, das perspectivas de sair do caos, né? E a resposta acaba sendo a pergunta do terceiro companheiro. Se dá exatamente pela renda, né? Pela questão da garantia de uma renda mínima, né? Uma remuneração salarial que atenda a necessidade da população. E aí, pelo menos nós enxergamos dessa forma, como o Estado como fomentador. Tem alguns exemplos que eu estava vendo recentemente, que foram aplicados na China, né, em que você tem o formato cooperativado, né, e que o Estado ele negocia direto com esses setores. Então, são vias que a gente pode vir a construir, mas que não tem jeito, né? Vão passar, sim, pelo crivo de uma eleição, vão passar, sim, pela estrutura que vai ser montada, pelo um trabalho feito anteriormente, que venha capacitar. A saída realmente pela remuneração das pessoas. Quando eu dei um exemplo lá atrás, se vocês observarem, as políticas públicas mudaram minha vida, mas antes de tudo eu entrei para o Correio. Eu consegui um emprego, eu tive a estabilidade desse emprego, né? Foi exatamente... se eu não tivesse esse mínimo ali atrás, eu não teria como, mesmo com os projetos sociais, conseguido alcançar o que eu alcancei. Não é que não é muito, mas atende a minha necessidade. E não tem jeito. Eu acho que passa por cada um fazer seu papel muito bem feito. Vocês continuarem no campo da pesquisa, continuarem formulando, ajudando a construir pensamento, se envolvendo dentro do partido. Não sei aí se os companheiros viram, mas se não esqueçam as setoriais, dia 1º agora, é o último dia para vocês se inscreverem nas setoriais do partido, ajudar a formular, participar e construir as discussões conforme a nossa população ela realmente precisa. Porque o papel de vocês é fundamental, mas vai ser garantido por nós lá atrás. Então, políticas que... a construção de medidas
econômicos, dentro de uma relevância, que sejam realmente aplicáveis, junto com a organização social, é a nossa única saída, pelo menos no meu entendimento. Mas essa não é minha área, tá? Vocês me colocaram numa saia justa, que eu sou horrível de economia, sou de humanas. Não, Marcelo, economia é de humanas, É, gente, né? é isso mesmo. A Já viu que eu única não coisa errada conheço que você mesmo, falou, viu? Marcelo, a Mas eu única não coisa conheço errada. mesmo. Eu E é sa- o que a gente sempre fala, economia todo mundo sabe, olha o tanto de economia que você falou. Você falou um tanto de coisa de Agora, economia, Marcelo. agora eu entendi, porque eu tive dois períodos de economia, publicidade e propaganda, viu? Não, o trabalho que você faz na CUT é economia também. A gente está aprendendo com você. Tereza. Só pegando esse gancho aí com o Marcelo. Marcelo, você foi super bem. A única rata fora foi dizer que você é de humanas, porque o certo mesmo. Economista que sabe só fazer conta, parará, era melhor ir para outra área. A Conceição fala isso, é genial. Ela fala assim: você quer ajudar o cara a ganhar dinheiro, quer ir para o mercado financeiro? Gente, não faz economia, não. Faz estatística, faz matemática, faz engenharia, faz outra coisa. Economista tem que estudar história, né? Estudar história. Como diria, né? O nosso velhinho querido, né? Existe uma única ciência, né? A ciência da história. Então, para ser um bom economista, a principal coisa que nós precisamos saber é história, e no Brasil a gente esquece muito nossa história e conhece pouco também, né? Vocês, eu acho até que estão tendo, por serem jovens, pegaram um momento onde a gente aprende mais história do Brasil, história da África, coisa que não se discutia antes no Brasil. Mas olha só, primeira coisa, um monte de coisa, então eu vou escolher umas e outras não vou falar, porque 5 minutinhos é pouco. Qual que é o nosso papel, tá? Nós precisamos, de fato, disputar uma narrativa de que é possível construir um modelo de desenvolvimento econômico que não seja esse monte de baboseira que esse pessoal fala, entendeu? Porque eu achar que o processo de desenvolvimento econômico passa por ajuste fiscal. Discussão fiscal, gente, não é discussão de modelo de desenvolvimento econômico. Discutir que país nós queremos não é discutir o que vai acontecer o ano que vem com o orçamento. Isso é discussão de curto prazo, uma discussão burra. Né? Nós precisamos nos organizar para discutir modelo de desenvolvimento econômico, o que nós queremos para esse país. E nós queremos um país que inclua as pessoas, que gere emprego, que possa diversificar sua matriz produtiva, que possa ter uma matriz produtiva sustentável, que possa ser organizado em bases agrícolas que também sejam sustentáveis. Então, nós temos um campo gigantesco aberto pela frente. E vocês têm uma sorte enorme. Eu tive uma sorte muito grande, eu falei isso, talvez parte de vocês tenha me visto falando aqui na UFRJ, na Calorado, para os calouros, mas assim, eu tive uma sorte enorme de pegar o Brasil quando, né, o PT estava sendo construído, me formei quando a gente ganhou as primeiras prefeituras, então eu tive a oportunidade de participar, né, desse processo de construção de um novo modelo para o país. Vocês têm uma sorte enorme, porque vocês estão entrando, né, como economistas, num momento em que esses dogmas horrorosos, essa discussão toda de pensamento único, ruiu, puf, entendeu? A discussão só de chamar pensamento único me dá até alergia, né? A pessoa achar que tem um pensamento único, e acham lindo, e depois falam da ditadura, do proletariado, os caras acham que pensamento único, consenso de Washington. Então, assim, vocês estão no momento onde os dogmas evaporaram, felizmente. Então, nós estamos abertos, inclusive, para tentar se repensar, para tentar reconstruir, para tentar pensar nos novos paradigmas, porque eles estão colocados. Os novos tem um conjunto de questões para as quais a gente não está preparado. Uma delas é a questão do mercado de trabalho. Né? A pandemia, a gente já tinha uma tendência muito grande, que não tem a ver com a pandemia, a gente já viu, né? Não é só do Brasil também, tá, gente? A desorganização dos mercados de trabalho é no mundo todo, a precarização, a uberização, o trabalhador com plataforma digital, o que a gente chama no Brasil de pejotização, parará.
todas essas formas de desorganização dos modelos tradicionais de trabalho, onde a classe trabalhadora tem base organizada e construída, isso está sendo revisto e repensado por esse modelo neoliberal. É isso mesmo que eles querem explorar mais, ganhar mais e ter menos gente se opondo a eles. Então, eles encontraram um caminho maravilhoso. Esse processo, eu acho que ele aconteceria num tempo, tá, Marcelo? Não sei o que você acha disso, mas eu acho que ele aconteceria num tempo que a gente teria condições de ter se organizado melhor e repensado como resistir, como construir novos modelos. A pandemia, ela praticamente acelerou esse processo e nos tirou a condição, porque a gente não estava na rua, porque a gente não estava organizado. Então, eu até uso, às vezes, um papel para falar, né? Por exemplo, a gente estava aqui e talvez o processo de uberização, de trabalho digital, plataforma digital, fosse acontecer, sei lá, no momento que ele está hoje, talvez em 10, 15, 20 anos a gente teria tempo de se organizar. O que a pandemia fez? A gente saiu daqui e passou para cá sem tempo de se organizar, de resistir, de organizar a própria resistência. Então, sim, eu acho que eles deram vários passos na nossa frente, como diz o Marcelo, a gente já estava um passo atrás, ficamos uns 15 atrás, certo? Então, nós estamos frente a um desafio, e eu acho que é super importante a gente se dedicar a entender isso, né? Não só entender como é o processo de construção do novo modelo de acumulação. Tem gente dizendo que o Estado agora vai ser um Estado forte, então isso não é neoliberalismo. Você vai ver, esse é o nome, né? É neoliberalismo porque era o Estado mínimo. O Estado já era forte, um Estado forte para cuidar deles, né? Um Estado de bem-estar social e era enfraquecido, mas esse Estado era um Estado que suportava, na verdade, um processo de concentração absurda do capital, né? Então, até o Estado se omitir de atuar e de regular, ele cumprir um papel, né? Quando o Estado brasileiro não toma nenhuma medida e o nosso arroz é exportado, ele está tomando uma medida, deixando que a mão invisível do mercado bote o lucro todo na mão dos arrozeiros e exporte a nossa segurança alimentar. Isso é fazer política, né? É não regular, é fazer política. Então, é um Estado forte aí e colocou nossa soberania e segurança alimentar na hora que jogou nosso arroz, né? Exportou nosso arroz e né? Deixou ele oscilar segundo o preço da commodity internacional, que foi uma aberração, né? Quase todos os países do mundo tomaram conta disso, o Brasil não tomou. Bom, mas assim, só para a gente pensar nesses novos paradigmas. Então, mesmo agora, se repensando o papel do Estado, tem todo um processo de discussão que eu acho que cabe aos economistas pensar. Eu queria falar uma coisa só, antes de terminar, que eu já me estourei meu tempo de novo, mas assim, o exemplo do Marcelo falou duas coisas geniais. Uma é a história dele, que fala sozinho, né? A outra é essa história da institucionalização das ferramentas de luta, que eu achei genial. Isso é o jeito correto de falar aquilo que eu estava dizendo, né, Marcelo? Que assim, eu também acho que uma coisa é a gente se burocratizar, mas acusar, né? Isso é uma responsabilidade coletiva da esquerda, né, de não ter pensado, né? Não é assim, nosso partido se burocratizou, né? Gente, nós temos que ser bom na institucionalidade, mas a institucionalidade não vai resolver tudo. Do mesmo jeito que a eleição não vai resolver tudo, Marcelo está coberto de razão. Se a gente ganhar as eleições em 2022, coisa que está longe ainda, bastante longe de acontecer, por quê? Né? Como diria o Veríssimo, né? Nós estamos do lado certo, mas eles estão armados, né? Então, tem muita briga ainda pela frente, né? Bom, mas assim, o Marcelo trouxe duas coisas que eu acho que são muito interessantes e que eu acho que é um debate que nós estamos perdendo a narrativa para a esquerda e para a direita, e a esquerda incorporou um debate da direita que é assim, o governo do PT, o governo Lula, o governo Dilma fez a inclusão pelo consumo. Então, fica aparecendo... Por isso que eles ficam insistindo que só o Bolsa Família, que é só o Bolsa Família. Não é só o Bolsa Família, gente. É um conjunto de políticas enorme. O exemplo do Marcelo é genial, porque ele mostra o acesso à educação, a inclusão pelo consumo.
O acesso à Minha Casa Minha Vida é inclusão pelo consumo, o acesso à água é inclusão pelo consumo, o acesso a esgoto é inclusão pelo consumo. Eles tentaram minimizar e reduzir o processo de transformação que estava em curso no Brasil com os nossos governos, que não era somente inclusão pelo consumo. Eles querem dizer o seguinte: aumentou a renda, aumentou o salário, as pessoas compraram um monte de porcaria, né? E a inclusão pelo consumo, a esquerda gosta de falar isso, né? Sem pensar muito, porque fica parecendo que o nosso problema foi ter dado dinheiro na mão das pessoas e, ao invés das pessoas se politizarem, elas saíram a comprar coisa. Bom, só quero dizer que a gente governou dentro do modelo capitalista. As pessoas compraram o quê? Geladeira, fogão, panela, roupa, cobertor. Que bom, gente! Entendeu? É muito fácil nós, classe média, aqui no quentinho, reclamar que teve inclusão pelo consumo, as pessoas consumiram muito, mas não teve conscientização. É erro nosso, não ter apostado numa disputa, né, num processo de conscientização. O outro não é erro. Incluir as pessoas não é erro. Agora, não dá para aceitar que essa inclusão foi só pelo consumo. Não foi. Né? Pegar um dado, assim, 48 milhões de brasileiros, entre 2003 e 2015, 48 milhões de brasileiros, que é mais do que uma Argentina, passaram a ter acesso a esgotamento, ou esgoto ou fossa séptica. Isso é uma Argentina inteira. Nenhum país do mundo fez isso. Desses 38 milhões são negros. Isso é um processo de inclusão absurdo, entendeu? Isso não é consumo. O que a gente fez na educação, no ensino superior. Então, nós não podemos comprar esse papo. E isso não só é inclusão, como é desenvolvimento. Imagina a quantidade de emprego que nós geramos para botar 48 milhões de pessoas com acesso a esgoto, né, fossa séptica. Então, tem um debate meio esquizofrênico que a gente tem que ajudar. E eu acho que, assim, vocês são, acho que, os mais indicados para nos dar essa força para traduzir isso para a sociedade, a gente parar de ficar repetindo esse monte de bobagem. Perfeito, Tereza. Nossa, acho que você sintetizou um dos debates que a gente sempre tem, assim. Porque assim, as pessoas criticarem o básico, a pessoa poder ter acesso a uma geladeira, um fogão, né, saneamento básico. Olha a revolução que é isso. No fundo, é um monte de gente, classe média, que não sabe mais o que criticar, né? Vou falar a verdade, nunca teve que passar essa dificuldade. A gente vai muito nesse embate também, Tereza. Então, gostei muito, acho que representou bem a gente. Estamos muito alinhados. Antes de passar a próxima rodada, eu queria também fazer um convite para as pessoas. A gente está com 60 pessoas, a gente chegou até 80 hoje aqui na sala, mas estamos ainda com bastante gente, para seguir as nossas redes. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, @arroz-feijão-economia. Queria pedir aí para o pessoal do coletivo mandar as nossas redes aí no chat. E também, quem quiser conhecer mais o coletivo, a gente tem um formulário e aí podem preencher, tá bom? Olha, o pessoal está até pedindo ligação sua no chat, Tereza, então, amando, querem conversar mais. Vamos passar então para uma última rodada de 3 intervenções rápidas e aí a gente volta para as intervenções finais e respostas dos nossos convidados, pode ser? Então, agora é a Lília. Estão me ouvindo? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lília, eu sou caloura de economia na Unicamp, né? E primeiro eu queria agradecer, né, a aula que é ouvir Tereza Campelo e Marcelo Fischer. Realmente um prazer para a gente que está na universidade, né, que está estudando, poder se referenciar em figuras como vocês. E eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho, primeiro, de um trabalho que a gente faz, né, o nosso coletivo, o Arroz Feijão Economia, junto com o Disparada, constrói redes de solidariedade, né? A gente tem redes de solidariedade em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Campinas e agora em BH também, que chamam, é sempre o nome da cidade contra o coronavírus, né? SP contra o coronavírus, BH contra o coronavírus. E a nossa ideia com essas redes é, né, fazer uma arrecadação e unir quem pode doar com quem precisa de ajuda. Então, a gente faz arrecadação de alimentos e de dinheiro e
faz doação de cesta para famílias vulneráveis, né, nessas cidades que a gente atende, porque a gente entende que quem tem fome tem pressa, né, e também que a gente tem que disputar a sociedade antes de disputar um partido por dentro, né? A gente tem que disputar a política junto à sociedade, e não há forma melhor de chegar na sociedade do que ajudando a sociedade, né? E daí, disso derivam duas perguntas que eu tenho, né? Que lá em 2004, quando a gente começa a medir, né, o número de pessoas em insegurança alimentar e começa a ver uma redução com o tanto de política que a gente faz, né, o tanto de política integradas que o PT faz, a gente vê que ali a gente tinha uma base para criar essas políticas integradas. Mas hoje a gente está numa situação aguda, né, em que 55% da nossa população está em insegurança alimentar, a gente ainda não tem o governo na mão e a gente sabe que quem tem fome tem pressa. Então, eu queria saber como que vocês veem assim, uma possibilidade de ação rápida e direta, que não seja só através das redes também, né? Porque a gente não alcança ainda extremos do país, e a gente sabe como nos extremos do país as pessoas passam por situações de vulnerabilidade. Então, eu queria saber de vocês, né? Como vocês veem o que seria uma ação rápida e direta nesse sentido. E também queria perguntar, acho que aqui mais para o Marcelo, como você acha que os sindicatos, né, numa narrativa hoje que a gente enfrenta tão esvaziada politicamente, em que as pessoas não se referenciam mais tanto nos sindicatos, não se sentem confortáveis, né, já que a mídia propaga um discurso neoliberal de esvaziamento desses espaços, como você acha que o sindicato consegue entrar na luta junto com a gente, com a luta de base, né, para conseguir articular uma entrada na base junto com os processos políticos que a gente já faz? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Lília. Boa, vamos passar agora para a Camila Rebustini e depois para o Alex, e aí a gente encerra. Queria pedir desculpa para quem mais queria se inscrever, mandou pergunta aí no chat, mas como, né, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, a gente vai ter que escolher aqui quem falou primeiro, tá bom? Então vai lá, Cami. Bom, João. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Acho que sim. Eu sou a Camila Rebustini, eu faço economia na Unicamp, estou no 2º ano, e na minha bolsa de permanência estudantil eu estudo justamente o sindicalismo. Então, a minha pergunta vai muito na onda do que a Lília falou, vai acabar sendo um pouco mais para o Marcelo, desculpa, Tereza, mas é sobre o desmonte que os sindicatos vêm sofrendo. A gente sabe que desde que eles existem, a mídia sempre retrata o sindicalismo como uma coisa violenta, uma coisa corrupta, burocratizada. Além disso, a questão da prevalência do negociado sobre o legislado acaba minando a atuação dos sindicatos. O fim do imposto sindical faz com que, principalmente as centrais, tenham um trabalho muito limitado na formação da sua base, né? Como dar curso, como ajudar a galera com redes de solidariedade e tudo mais, com o fim do imposto sindical. Então, a gente chega em uma situação onde as pessoas elas não querem se sindicalizar, onde a própria esquerda não quer se sindicalizar. A gente falou bastante do Galo, e eu lembro que logo no primeiro break dos aplicativos, muitos entregadores, eles estavam levantando essa questão dos entregadores livres, sem sindicatos. Não queriam, assim, relacionar o nome de forma alguma aos sindicatos. Justamente em um momento onde acho que nunca a gente precisou tanto dos sindicatos. Apesar de o setor de serviços ser o maior, e também da questão de tecnologia, indústria 4.0, que a gente sabe que é muito mais um discurso do que uma realidade para a maioria das pessoas. Apesar do desemprego, da alta informalidade, acho que os sindicatos, a gente nunca precisou tanto dos sindicatos e de uma renovação dos sindicatos. Então, como que você imagina que a gente pode reverter essa situação? Por exemplo, a partir agora da unificação que as centrais estão tendo
para lutar contra o Bolsonaro. Você acha que isso é um passo importante para reverter esse desmonte dos sindicatos? E daí, indo nessa mesma toada, uma pergunta que a Tereza também pode ajudar a responder é que se é estratégico, caso o Lula vença ano que vem, todos esperamos que sim, a gente reverter todas as políticas que tiveram a partir do golpe, não todas, mas algumas, como, por exemplo, a reforma trabalhista de 2017, entre outras reformas, se é estratégico a gente reverter. Obrigada, gente. Boa, Cami. Sim, como a Tereza falou, ainda estamos longe de eleger o Lula, né? Mas com certeza estamos na luta já e na esperança, sem dúvida. O Brasil feliz de novo. Então, agora, para encerrar essa rodada, eu queria chamar o Alex Vilaça, nosso companheiro do Capão. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Espero que sim. É uma gratidão enorme. Alex, mostra a câmera aí. Não? Oi? Tá tímido. Mano, tá frio, mano. Tá muito frio no Capão Redondo, mano. Tá bom, beleza. Aqui é Alex, Capão Redondo, 41 anos, estudante de Ciências Políticas, 31 só de Capão. E é uma alegria imensa encontrar essa turma toda por aqui. A Campelo, o Fischer, é inclusivo até em participar disso, de ver vocês e de ter esse acesso de ver pessoas importantes que tiveram importância histórica para a gente. O que eu digo é que aqui de 31 anos de Capão eu acompanhei, não foi ninguém que me disse ou ninguém que me viu, eu estava na ponta aqui da periferia e eu vi o que aconteceu nas mudanças dos governos anteriores até a chegada do Lula na presidência, em como impactou a ponta aqui na periferia, de gente que não tinha oportunidade de sonhar, de que poderia concluir uma viagem para rever os parentes e atravessava o país pelo Itapemirim e tinha chance pela primeira vez de pisar num avião. Eu vi gente com acesso a crédito, possibilitado por programas sociais do nosso governo, que puderam ter chance de comprar um carrinho velho para descer para a praia e ver o mar uma vez a cada mês, a cada, sei lá. Eu vi coisas. Isso não foi ninguém que me disse, isso não foi ninguém que me mostrou. Eu vi acontecer à minha volta. Eu vi a população com mais esperança, eu vi com mais alegria, eu vi gente que atravessava a cidade dentro do seu busão lotado e tinha satisfação porque sabia que ia ter um arroz e feijão no prato quando chegasse em casa, que ia ter o direito de comer uma carne, de assar um frango. Eu vi gente que tinha condições e tiveram a alegria de pertencer a um governo que estava olhando para ele pela primeira vez. E isso é impagável, isso vai ficar na memória dessas pessoas para o resto da vida. E do descalabro que esse governo trouxe, que trouxe a volta da fome, que trouxe as pessoas agora a não ter mais casa e estar numa condição de morar em rua. E isso é com muita tristeza que a gente passa a ter a periferia mais triste nesse momento, mais triste por não ter mais o direito de sonhar. O que esse governo trouxe foi um desespero, uma desesperança. E por diversas vezes eu vi vídeos, por exemplo, da comemoração do 5º ano do Bolsa Família, pessoas que tiveram chance de desde sair da fome, aí para entrar numa faculdade, de estar no emprego, e que hoje já não tem mais a mesma chance. Então, eu queria só deixar esse relato com vocês, e foi importante demais reencontrar e ver pessoas tão ilustres aqui. Obrigado. Incrível, Alex. Um relato muito importante. O Alex, que é um companheiraço aí, né, Alex, de várias histórias, já até me abrigou lá. O Alex que está provando aí que a juventude não é uma questão de idade. O Alex é companheiro nosso do Disparada aí,
que a juventude não é uma questão de idade, é uma questão de espírito, né, Alex? Estamos juntas na luta. E agora, estudante de Ciências Políticas, estamos na luta estudantil com a gente. Acho que é um relato muito importante. E no final das contas é aquilo, né? A esperança vai vencer o medo. Acho que a gente não pode deixar de acreditar nessa frase que o PT ensinou para a gente, que ela pode voltar, né? A esperança vencer o medo. Acho que foi um relato muito importante também para a gente encerrar essas intervenções. E agora estamos aí no nosso teto já, queria pedir desculpa por isso, mas queria perguntar se a Tereza e o Marcelo querem responder e fazer já emendar nas considerações finais. Vou passar primeiro para a Tereza, que estava com essa restrição de tempo, e aí a gente encerra, beleza? Vai lá, Tereza. Bom, gente, super bacana essa discussão aqui na sexta-feira à noite com vocês. Feliz da vida de saber que a juventude está aqui animada na sexta-feira à noite. Não é só por conta da pandemia e por não ter outra coisa melhor para fazer, mas que estão gostando. Eu fico bem feliz mesmo, porque vocês... eu acho que tem 3 questões que são novidade na conjuntura e que são aquilo que eu acho que apontam para uma esperança. Não é porque o Lula está bem na pesquisa, é porque nós estamos com a juventude na rua, as mulheres na rua e os negros na rua. Isso é completamente novo, diferenciado, e eu acho que esse diferencial de luta que vai permitir que a gente mude estruturalmente, porque se a gente não mudar a agenda, incluir, mudar estruturalmente a questão do racismo, da inclusão de gênero, nós não vamos conseguir construir uma democracia de fato. Então, acho que nós estamos no caminho bom, pelo menos o da luta, né? Se nós vamos conseguir chegar lá ou não, mas eu vou falar sobre a pergunta da Camila aqui depois. Lilian, olha só, eu acho super importante as redes de solidariedade, eu acho que elas têm que acontecer porque, assim, a situação é limite, desesperadora. Né? Então, todo mundo tem que fazer o que puder. Agora, não vai fazer, entendeu? Se juntar todo mundo, se todo mundo resolver fazer doação, se todo mundo resolver ir para a rua, se todo mundo fizer a cesta básica, vai resolver? Não vai resolver, gente. Não, a escala é gigantesca, entendeu? Eram 20 milhões de pessoas há 7 meses atrás já passando fome. Hoje a situação é muito pior. Só tem um jeito de resolver isso com políticas públicas. Então, isso não quer dizer que a gente vai falar, não, então como não tem jeito de resolver, então não vamos fazer nada. Tem que fazer. Agora, não pode ter a ilusão de que nós vamos substituir o Estado. Não vamos. Não pode ter a ilusão de que cada vez que a gente fizer uma coisa, junto tem que falar, gente, nós estamos fazendo isso porque o Estado não fez, era obrigação dele, senão a gente desresponsabiliza o Estado. Né? Então, temos que fazer a nossa parte, né? A solidariedade, eu acho que ela é estratégica, ela é fundamental. O movimento que o MST está fazendo, por exemplo, é maravilhoso. Você pega o que o agronegócio fez e o que o MST fez, é um choque. Né? Agora, eles não estão em momento nenhum dizendo que são eles que vão resolver o problema. Eles estão dizendo, nós não vamos ser omissos, quem está sendo omisso é o governo. Então, não vai conseguir chegar, não vai chegar nos rincões, nós vamos atingir aqueles visíveis, que é uma camadinha superficial do real problema. Por isso que é mais desesperador, né? Para quem se comove com o que está acontecendo, para mim é um sofrimento sair na rua. Gente, eu que estou saindo pouco... Para mim, cada vez que eu saio na rua, hoje eu saí para caminhar, mas é isso. Não é? A gente, né, tem que fazer coisas, mas não vai substituir. Segunda questão, Camila, é estratégico reverter? É estratégico reverter. É estratégico ter isso como objetivo? É estratégico ter realmente reverter as privatizações, reverter a legislação do seletista, do fim da CLT, reverter Agora, faremos isso? Isso não depende do Lula ser eleito. Lamentavelmente, que bom seria se dependesse dele. Porque se a gente só eleger ele e eleger não eleger uma bancada forte, nós não vamos conseguir. Se a gente só eleger ele, eleger uma bancada forte, mas ficar em casa,
também não vai conseguir. Quer dizer, nós vamos ter que batalhar para eleger o Lula, ter uma bancada progressista, não acho que tem que ser uma bancada de esquerda, não pode ser esse bando de direitista, entendeu? Da bala, do gado, né? Aí é insustentável, né? É insustentável. Então, batalhar para que um processo eleitoral ele construa um parlamento que nos dê sustentação e ter gente na rua, como o Marcelo colocou. Então, vai depender também de mobilização da sociedade, exigindo essas pautas, cobrando essas pautas, estando mais à esquerda do governo, né? O governo não pode estar à esquerda da sociedade. A sociedade tem que estar à esquerda do governo para nos fazer avançar, né? E aí, Alex, super legal tua fala, eu vou terminar com ela. Agora, sim, gente, tem um movimento que não é Brasil. A guerra é híbrida, não é só Brasil. O crescimento da direita no mundo não é só Brasil, vamos prestar atenção, senão a gente fica se culpando. Ai, por que isso tudo está acontecendo? Ai, porque nós nos burocratizamos. Ai, por que tudo isso está acontecendo? Ai, porque não sei o quê. Não é verdade, entendeu? Nós caímos pelos nossos acertos. Se a gente só tivesse feito coisa errada, a gente estava lá, certo? Nós não caímos pelos nossos erros, que não foram poucos, foram muitos, mas nós caímos pelos nossos acertos, por aquilo que nós fizemos de certo. Agora, tem um movimento crescente no mundo, e o que nós temos que entender é o seguinte, a direita se organizou a nível internacional, e a esquerda, que sempre foi internacionalista, entendeu? Eu fui criada, eu fui formada lá, jovenzinha ainda, que eu fiz movimento estudantil, né? Internacionalista, e nós não nos organizamos, nós não aproveitamos o processo, né, de globalização para se organizar, ao contrário. Então, assim, nós temos que também, além de lutar aqui dentro, tentar olhar para o que está acontecendo para fora. E aí estamos juntos, né, gente? A batalha é grande, viu? E é briga para cachorro grande, ainda bem que nós somos cachorro grande também. É isso, Tereza. Com pessoas como você, a gente acredita que a gente é cachorro grande. Às vezes a gente se sente pequeno, né? Mas acho que a luta é essa. O que a gente tem é as pessoas. Marcelo. Opa, aproveitar aí, eu vi o Alex aí. Ô, Alex, eu tenho 41 anos também, irmão. Uma hora eu termino a faculdade, estou fazendo história agora. Já é a oitava já, mas essa vai. Eu tenho fé, né? Dessa vez eu termino. Pois bem, como assim, aí você falou que você é do Capão Redondo, rapaz, um dos meus start para poder perceber o mundo foi Racionais, capaz. Eu idolatro Racionais. E até uma coisa que é importante, a gente até estava conversando com o Rafael, do Disparado do Espírito Santo, outro dia falando para ele assim, poxa, eu cresci com Racionais, né? Vocês crescem com Djonga agora e tal. Rapaz, a coisa está tão feia que Racionais voltou a ser atual, tá? Racionais é exatamente, nós voltamos à década de 90, 80. E aí, assim, voltamos porque é negativo, mas temos que voltar porque é positivo também. A discussão dos sindicatos, eles estão passando pelo que passam por dois motivos. Primeiro, porque a grande força estrutural do PT foram as entidades sindicais. Elas tinham receita, capacidade de aglutinação rápida, organização. Então, para você poder derrubar o PT, você também precisava derrubar os sindicatos. Porque ainda que nós não fôssemos atrelados, mas era um campo que se discutia, que se negociava, que era possível. A gente sempre teve entendimento que, mesmo que o PT fosse patrão, mas era um campo que a gente teria capacidade de discutir. Então, não adiantava, você não consegue fazer um impeachment da Dilma ou prender um Lula se você tiver os sindicatos fortalecidos. Você não vai ter uma construção e fortalecimento da direita se você não tiver não vou dizer extensão, mas o aliado mais forte de um partido, de um alinhamento ideológico, é forte. Então, nós fomos bombardeados. E assim, logo depois que a Dilma cai, a primeira reforma é trabalhista, exatamente para matar os sindicatos. Entendeu? Isso não foi à toa. A gente precisa entender que todo é um processo de construção. O que não nos é permitido é a apatia. E, às vezes, prezados, nós não temos a solução. Só vou dar uma informação para que vocês entendam. Eu tenho 41 anos, como eu falei para vocês, já fui presidente, fui um dos presidentes do sindicato, fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Correios durante quase 10 anos. Eu já dei uma sorte, um azar enorme, que eu já comecei presidente. E eu era tratado como juventude. A juventude trabalhadora dentro da CUT é com 35 anos. Isso não, aí vamos ser sinceros, assim,
não é a juventude que está se incluindo no mercado de trabalho. Essa é a realidade. Entendeu? A juventude que está se inserindo no mercado de trabalho são vocês, estão estudando, estão tendo que conciliar a escola com o trabalho. São vocês que são essa juventude trabalhadora. Não adianta a gente se iludir achando que com 35 anos, o cara com 35 anos que é pobre, ou até que não é também, às vezes com 35 anos de idade já está trabalhando há 15, ou até mais, já tem 15 eu vi até 18 anos de carteira assinada. Que juventude trabalhadora é essa? A juventude trabalhadora mesmo ela vai se dar, sim, mas a juventude trabalhadora vai se dar, a alteração do movimento sindical vai se dar, presente, quando a população em si se organizar e for construir o movimento sindical. Nós precisamos já começar a disputar esses espaços, porque, às vezes, quem está à frente dessas estruturas institucionais, eles se apegam àquilo e não largam. E a gente precisa entender que a organização dos trabalhadores não necessariamente se dá por sindicato, se dá por coletivos. Eu já fiz uma provocação mesmo ao Rafael aqui no Espírito Santo. Por que o Disparada não cria um coletivo do trabalho? Né? Já que tem vários de vocês que fazem estágio e tal. Eu não sei como é que é você estagiar, estudar e chegar no mesmo horário, enfrentando o trânsito das grandes cidades. Eu não sei como é que é. Eu vou ter dificuldade de entender. Entendeu? Por que vocês não constroem essa via? Por que nós não vamos disputar? Porque na hora, é igual a disputa do meio sindical, com todos os pesares, com todo o processo de difamação, com todo o processo de ataque, é um espaço que ainda a direita tem dificuldade de entrar. O PSDB já criou o PSDB sindical, o MBL já criou o MBL sindical, vários alinhamentos da direita já tentaram criar estruturas sindicais para disputar espaço com a gente, mas tem dificuldade de se inserir, porque eles não têm a menor capacidade de dialogar com o nosso povo. Só que o movimento sindical envelhecendo, ele também não vai falar com vocês. Eu já tenho dificuldade em dialogar com quem é mais novo do que eu, com essa próxima leva de trabalhadores. Não é tão fácil. Para mim, na minha categoria, é mais fácil, porque eu não tenho concurso desde 2011. Ou seja, o cara mais novo de Correio tem 10 anos de casa. Agora, e vocês? Como é que a gente vai discutir essa inserção? E aí, prezados, uma coisa que eu aprendi desde muito jovem na política, vocês têm que meter o pé na porta e entrar. Ninguém vai dar convitezinho e estender tapete vermelho para vocês, não. É se organizar e começar a meter o pé. Se você depende, se você não trabalha, mas seu pai é assalariado, e se ele não trabalhar, você vai passar fome, você já tem alguma relação com o trabalho. Entendeu? Se organizem, disputem os espaços, porque talvez nós temos a experiência para passar para vocês, a história, né? A discussão do materialismo histórico e dialético. Nós temos a história, mas precisa ter o entendimento de todo o contexto que nós estamos vivendo. E nós temos mais dificuldade, eu não sei mexer com Twitter direito, o Instagram estava até empolgado, mas o Instagram mudou um pouquinho, o foco, eu já estou perdendo interesse. Agora vocês não, vocês vivem essa vida. E o mundo está muito mais fácil de se adaptar à realidade que vocês são adaptados do que a minha, que já tenho meus 40 e estou caminhando. Eu vou aprender, eu vou chegar no estágio que nós, que somos mais velhos, vamos aprender com vocês, não vocês conosco mais. Vocês vão ler a nossa história. E aí eu volto, acho que eu não tenho tanta fé, e eu vou ser bem sincero, eu não tenho tanta fé que a gente consiga desfazer as reformas. Eu acredito que a gente deve fazer adaptações à realidade vigente, entendeu? Mesmo que a gente seja eleito, que a gente consiga eleger alguns deputados, senadores, mas eu não acredito que a gente vai conseguir revertê-las, mas eu acho que dá para colocar, assim, uma pitada de entendimento do mundo que nós vivemos. Da questão, os sindicatos, eles só vão furar a bolha quando eles resolverem fazer investimentos. Eles não investem, eles têm... Eu falo isso porque a gente tem uma briga interna muito grande. Na questão, eles acham que algumas coisas que são investimentos, eles consideram como gastos, isso não vai avançar. E você bem prático. Do que se tirou de estrutura financeira dos sindicatos, doeu. Mas o que mais doeu foi exatamente a nossa falta de discutir com a base, com a população. E aí, por esse motivo, até fazendo minhas considerações finais, por esse motivo eu quero agradecer aí a oportunidade, o convite que foi feito, né? Precisando, nós estamos aí, qualquer debate que vocês quiserem abrir, nós estamos abertos a fazer. Podem ter certeza que é uma questão que me anima muito ver tanta gente jovem discutindo o PT, porque às vezes você vai fazer uniões aí com uma velharia, rapaz, parece
a gente vai morrendo de medo do meteoro chegar e acabar com o período Cretáceo, Paleolítico, e a gente ia ser tudo extinto, né? E aí ver vocês aí, uma rapaziada nova, pensando o partido, discutindo o partido, isso é muito animador, eu saio aqui super animado, e tenham prazer em fazer a disputa. Peguem esse exemplo que a gente usa aqui no Espírito Santo, discutem, vira um banco de um ponto de ônibus vazio, está sem pressa, senta. Depois, nem que seja uma senhora de idade mais avançada que ia ficar em pé, vocês vão poder ceder para ela, mas vai servir para algum lugar. Nós não podemos, não nos é permitido, a partir do momento que nós estamos esclarecidos, não é permitido que a gente abra espaço para um campo que não seja o nosso. E aí, companheiros, nós vamos ter várias críticas das esquerdas. Agora, nós sabemos bem, o projeto que nós defendemos qual é o projeto que nós ajudamos a construir. Não como os ciristas gostam de usar lá o livro do Ciro lá como se fosse a nova Bíblia deles. Isso é para eles. O PT é um partido de trabalhadores, da população. Somos nós que construímos o partido no dia a dia. Beleza? Agradeço a todos vocês aí, viu? Aí sim. Não, para cima. É isso, a economia e o projeto de país construído pelos trabalhadores. É isso, Marcelo. Assim, uma grande honra para a gente estar aprendendo aqui com você, com a Tereza. Foi muito engrandecedor mesmo. Acho que a gente está junto na luta. Nós estamos aqui para mostrar que a juventude está com o PT e que o PT não é só os velhos, a burocrata, né? Que o PT é a juventude socialista também. E a gente está na luta. Um orgulho, assim, poder ver tanta gente aqui reunida, né? A gente estava em 80, ainda estamos em 50 aqui essas horas na sexta-feira. Então, agradecer a todo mundo que ficou também. E agora vem nossa surpresa. Eu falei que no final ia ter uma surpresinha, então eu queria perguntar aí se a companheira Clara já pode apresentar, que nós vamos apresentar na tela. Mas hoje a gente marca o final de um processo que é do nosso ciclo, né? Como eu falei lá no começo, que a gente estava estudando a reinterpretação do Brasil e a gente decidiu fazer uma coisinha a partir disso. Apresenta aí, Clara. Boa, João, obrigada. Eu estou tentando descobrir como apresenta a tela no Zoom, porque, olha, está escrito de novo. Tive esse problema para gravar, também estava escrito na minha frente, olha só. Então, pessoal, é com assim muito orgulho que a gente anuncia aqui hoje o pré-lançamento do primeiro livro do Arroz, Feijão e Economia. Nos últimos 6 meses, a gente fez um ciclo de debates e formações chamado Reinterpretando o Brasil Contemporâneo, que foram 8 encontros quinzenais que a gente fez aos domingos com uma galera que está aqui hoje, tentando partir dos grandes intérpretes do Brasil e entender melhor onde a gente se encontra hoje em economia, política e sociedade. E dos acúmulos desse ciclo surgiu a ideia de fazer um e-book. Então, aí está a capa oficial, eu vou mostrar para vocês também o sumário e os capítulos. E a previsão de lançamento do livro é muito em breve. A priori, a gente está fazendo só um e-book, mas estamos lançando campanha também para ver, quem sabe, se a gente consegue lançar esse livro físico. Acho que o Zé vai colocar aí no chat para vocês o link do nosso formulário de reserva. Então, quem quiser já reservar uma cópia do livro para receber por e-mail, pode preencher o nosso formulário. E quem quiser pode também fazer uma doação voluntária. Não é obrigatória, o livro é gratuito. Mas quem quiser contribuir para possivelmente um lançamento físico do livro pode doar qualquer quantia pelo nosso Pix, está tudo no formulário, então deem uma olhada. E então a gente tem 9 capítulos, que são as 8 discussões do ciclo, e mais um capítulo sobre caminhos do feminismo, que foi tirado da formação do último congresso. Então a gente começa entendendo por que estudar o Brasil, a formação social e econômica brasileira, com uma análise dos 3 grandes intérpretes, né? Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Gilberto Freire. Depois pensamos um pouco no subdesenvolvimento e a dependência. Então, pensando aí da colonização
até a teoria marxista da dependência, até a integração do Sul global. Fazemos uma retomada da formação racial brasileira e do racismo estrutural presente no Brasil. Discutimos com Lélia Gonzalez, Françoise Verger, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Kimberly Crenshaw e tantas outras feministas os caminhos para um feminismo brasileiro. Pensamos as relações de marginalização e disputa de terra no campo e na periferia. Discutimos o antropoceno, a crise do capitalismo e as perspectivas culturais dentro dos pensamentos indígenas. Trazemos os dilemas do desenvolvimento brasileiro, as classes no Brasil contemporâneo, com a uberização e muito do que foi discutido sobre o mundo do trabalho aqui hoje. E, no final, trazemos reflexões sobre o neoliberalismo, a financiarização e a desindustrialização que marcam o capitalismo brasileiro atual. Esse livro tenta sintetizar, assim, são capítulos curtos, que tentam sintetizar um pouco do que a gente aprendeu e construiu nesse último semestre, e que vai abrir muito espaço para mais discussões e mais formações por parte do nosso coletivo, com certeza. Então, fica aí o convite para quem já quiser receber o livro assim que ele for lançado, preencham o nosso formulário, contribuam se puderem e tamo junto. Vamos na luta. Como eu paro de compartilhar? Novamente, está na minha cara, olha só. Boa, Clara. É isso, gente. Tereza, estou vendo que está indo embora. Obrigado, gente. Estou indo. Tenho outra atividade agora às 8h, estou estourada aqui. Foi Muito ótimo. obrigado. Obrigado. Uma grande aula para a gente. Seguimos juntos na luta. Bom, gente, acho que é isso por hoje. Também reforçar para todo mundo se inscrever para receber o nosso e-book grátis aí. A gente não é nenhum grandes economistas famosos, mas a ideia, até voltando para o que o Marcelo falou, é que esse livro seja para trabalho de base. Então a gente vai usar esse livro nos nossos cursinhos populares para dar para os estudantes, ensino médio, aprender a pensar o Brasil, para os nossos militantes no Brasil inteiro. Então a gente está querendo muito imprimir versões físicas do livro, então todo mundo que puder ajudar, do coletivo e de fora, por favor, ajuda aí com qualquer contribuição militante, ajuda muito. E é isso, acho que esse foi o nosso evento de hoje. A gente deu para debater muita coisa sobre, né, a reconstrução nacional, e agora a gente vai para organizar o nosso grupo, o Arroz, Feijão e Economia, para a gente conseguir colocar isso em prática nesse semestre. Então, declaro aberto o 2º congresso do coletivo Arroz, Feijão e Economia, e seguimos aí esse final de semana juntos.